bem? Mais ou menos? Melhor? Vou tentar falar mais alto. Bom dia, e eu começo agradecendo ao Programa de Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, e ao Joca e ao Tiago. Eu sei que não foi sem contratempos, a organização da vinda do evento, com mudanças imprevistas que surgiram aí nos últimos dias, mas eu fico feliz que tenha dado certo e que podemos aqui então nos encontrar para uma conversa. E o que eu preparei para apresentar para vocês tem como título O Tempo da Leitura, ensaio sobre o levantamento do corpo do texto. E começa da seguinte maneira. Está dando para ouvir, então? Agora sim? Mais ou menos? Você quer tentar? Tiago, põe o escrito assim embaixo para... Para aproximar. Oi, melhorou? Agora. Melhorou? Sim? Começa assim, então. Sobre a leitura correm as mais diversas fábulas. Seria uma maneira de começar esta aula, citando um texto curto de George Agamben, a sua defesa de Kafka contra os seus intérpretes. Nele, Agamben encena um conflito entre duas forças, a dos guardiões do templo e, de outro lado, a de nossos ilustres pais, os patriarcas, em disputa pelo conceito do inexplicável. Cada ordem elaborando suas próprias lendas a respeito da diferença entre ele, o inexplicável, e a explicação. A mais engenhosa dessas lendas, encontrada pelos guardiões no arquivo das velhas tradições, sustenta que o inexplicável permanece como tal em todas as explicações que dele foram dadas. E assim continuará, pois o único conteúdo do inexplicável é, na verdade, uma ordem. Explique, tente me explicar. A questão aqui, hoje, será também o conceito do inexplicável, mas a lenda com que começo é outra. A de que houve um tempo, nem tão distante assim, em que as pessoas liam. Os livros eram valorizados, as livrarias e as bibliotecas eram abundantes e viviam repletas, e o valor da leitura era autoevidente. Naquele tempo, o tempo da leitura, não estava em questão a desejabilidade da leitura em si, de modo que os esforços de persuasão se ocupavam de influenciar as escolhas específicas feitas por pessoas que, imaginava-se, já se encontravam lendo. Dada a naturalização do elogio do ato de ler, e dada a positividade automaticamente associada à palavra leitura, restava definir apenas o que, afinal, deveria ser lido. A premissa parecia ser que as pessoas liam, que os livros que existiam eram lidos, mas que o exercício exigia alguma orientação que guiasse leitores e leitoras em direção às melhores escolhas, em meio ao gigantesco e desordeiro mar que era o arquivo. E referi aqui a leitores e leitoras, e os mais antigos desses volumes a que me refiro, às vezes dividiam o público exatamente dessa maneira, de acordo com o gênero, estipulando leituras femininas e masculinas, leituras para um ou outro público. Seja como for, eram escritos, então, volumes recomendando a leitura de um determinado autor ou de uma obra específica, apresentando seus argumentos valorativos. Por que ler Dante Alighieri? Por que ler Borges? Por que ler Shakespeare? Por que ler Manuel Bandeira? Por que ler Moby Dick? São alguns dos títulos dessas obras, publicadas naqueles dias de fartura, com alcance mais amplo, explicitando aquilo que estava implícito em alguns dos outros títulos. Existiu também um Por que ler os clássicos, no qual Ítalo Calvino passa pela Odisseia, pela Anábase de Xenofonte, por Orlando Furioso, por Diderot, Stendhal, Dickens, Flaubert, Tolstói e, de novo, Borges. Naquele tempo, escritores como Calvino,
mas com maior frequência estudiosos especialistas da área, expunham a confiança de estarem participando de uma troca com um grupo de seus pares, leitoras e leitores como eles, pessoas que liam, ainda que sua atenção pudesse ter se fixado em obras de valor duvidoso. A leitura era a premissa, então, e a intervenção que se buscava se dirigia apenas ao seu objeto. Em vez disso, deve-se ler aquilo. Expressando um pouco de atenção nesses textos, percebe-se que, mesmo nesse tempo hoje visto como glorioso, as tentativas de persuasão não estavam livres de ansiedade e ambivalência. Elas já identificavam e denunciavam, nas práticas correntes de leitura, sinais de declínio, evidentes nas escolhas equivocadas da massa de leitores. Com frequência, esses tratados, com argumentos em prol da leitura de uma obra ou uma autora, se viam na curiosa posição de precisar rebaixar a própria importância, colocando-se em segundo plano, definindo-se como dispensáveis e secundários, uma vez que valiosas e duradouras seriam as obras a que se referiam, cujo valor viria justamente de sua autossuficiência, sua completude, sua capacidade de resistir à passagem do tempo e ao deslocamento do contexto, evidência que, no entanto, precisava ser declarada e confirmada pela bibliografia secundária, que, se lida, teria sido sempre a leitura de um clássico a menos. Ainda mais difícil, chegando à beira da aporia, foi o desafio que coube à geração seguinte, que teve que se ocupar da persuasão a respeito da leitura. Nesses textos, abandonado o complemento, permanece o verbo ler em livros que prometem fornecer razões que justifiquem a leitura. Só na bibliografia anglófona existem 2 volumes recentes com o título Why Read? Um do escritor inglês Will Self, outro do professor norte-americano Mark Edmondson, além de variações a partir da mesma fórmula básica, Why I Read, por exemplo, da Wendy Lesser. Todos eles posteriores ao conhecido livro do crítico Harold Bloom, Como e Por que Ler. A esses estudos vem se juntar uma bibliografia especializada, recente, sobre a natureza e a função da leitura em áreas variadas que incluem pesquisa em neurociência, psicologia, antropologia, teoria literária, filosofia. É como se, depois da ameaça de extinção, sinalizada em livros dos anos 2000 sobre o último leitor, só na literatura hispano-americana foram 2, com esse mesmo título, em 2004 e 2005, um do escritor mexicano David Toscana, o segundo do Ricardo Piglia. É como se, então, depois da ameaça de extinção, já estivéssemos além do fim, tendo que lidar agora com restos e espectros de uma prática arcaica. E nesse momento, depois do fim, abre-se uma brecha para voltarmos a enfrentar questões básicas que reaparecem agora em termos novos. Mas se conseguíssemos qualificar a nostalgia imprecisa de que eu falava no início, e se conseguíssemos, além disso, evitar a retomada de um humanismo vago, perceptível, por exemplo, no léxico usado nos textos queixosos escritos em reação à mudança na lista de leituras obrigatórias da FUVEST, em editoriais de jornais, tanto na Folha de São Paulo quanto no Estado, saíram editoriais sobre o episódio, e num documento elaborado por alguns professores de literatura da USP, se conseguíssemos evitar o mero lamento, eu esclareço que eu sou aqui também o meu destinatário implícito, né? Eu estou falando como professor de primeiro semestre, que busca formas de fugir da lamentação em sala de aula, mas se conseguíssemos evitar isso, poderíamos talvez pensar na situação atual como um momento fascinante para o estudo da leitura, que permite que voltemos a ela para descrever uma atividade agora vista como estranha, antinatural, algo que parece sair dos arquivos da ficção científica, uma atividade que provoca estados alterados de consciência semelhantes aos produzidos por substâncias alucinógenas.
Poderíamos voltar ao arquivo cultural de relatos de metamorfoses de diferentes tipos e entendê-los como parábolas sobre a leitura, buscando captar o lugar entre o sono e a vigília, entre o mesmo e o outro. No entanto, para descrever de modo mais preciso a situação atual, seria necessário partir do reconhecimento de que não existe uma só leitura, mas várias, e que entre elas está uma modalidade, talvez hoje hegemônica, às vezes chamada na bibliografia crítica de leitura paranoica ou conspiratória. Essa, a leitura paranoica, que precisaria ser pensada não como a antípoda de uma leitura normal, mas como uma prática dentro de um espectro que inclui a leitura considerada comum, isto é, como uma possibilidade que é intrínseca à leitura, é caracterizada não apenas pelo desejo de analisar e compreender, mas, em sua forma mais elementar, pela necessidade de acreditar em um outro do outro, um outro que, escondido atrás da textura social, programa os efeitos imprevistos da vida social e, assim, garante a sua consistência e a sua ordem. Por trás do caos, então, estaria a estratégia intencional de uma trama conspiratória. É um tipo de leitura que parte da obrigatoriedade de uma origem, da certeza da existência de uma explicação derradeira que sempre conterá elementos conspiratórios. Nesse mundo no qual não existem coincidências ou casualidade, esse mundo sem caos, são estabelecidas constantemente conexões causais entre eventos, com remissões recorrentes a um princípio organizador onipotente. Judeus, comunistas, globalistas, etc. O imaginário depende da ideia de que o inimigo está oculto, marionetista invisível ao público e, a propósito, é essa tese, a tese da natureza oculta do inimigo, que leva à necessidade de seu extermínio através de uma guerra. O terreno da batalha, nesse imaginário, não pode ser público. Além disso, o que distingue a paranoia de outras formas de ceticismo não é se a ameaça que ela identifica é verdadeira ou não, mas o grau de gratificação e prazer que o sujeito deriva da ameaça. Nesse sentido, a paranoia é uma teoria do conforto, inclusive porque ser paranoico é ser o último e melhor leitor de um texto e do mundo. É ser, em certo sentido, aquele para quem o texto foi escrito, seu destinatário ideal e secreto, que aumenta o gozo do acesso a um saber oculto, que coloca o sujeito fora do mundo, mundo dividido entre ingênuos e aproveitadores. Embora o paranoico pareça, então, um leitor ativo, há investimento intenso na construção de uma posição passiva, de vítima pura de uma enorme armação. Nessa oscilação entre atividade e passividade, proliferam as imagens de invasão. Invasão do território, invasão da casa, invasão do corpo, formas de ameaça à autonomia do sujeito. Mas o sujeito precisa sempre se antecipar à ameaça, pois reagir a ela só quando ela tiver chegado já será tarde demais. O conforto está também no fato de que o paranoico tem certeza de que o mundo está cheio de corrupção, violência, degradação, e então nunca se surpreende ao encontrar que, enfim, era isso mesmo. A experiência de mundo desse leitor está estruturada de modo que nada o surpreenda. O passado, o presente e o futuro, tudo é conhecido e não existem zonas ilegíveis. Assim, os exemplos e provas numerosos de que o mundo é um lugar maligno e ameaçador não levam à especulação sobre um porvir diferente, de modo que talvez até seja possível dizer que a eliminação da possibilidade de um futuro alternativo é o impulso principal da paranoia. Então se trata do movimento simultâneo e paralelo de dois operadores. Um que diz, ninguém sabe nada, e o segundo, mas eu sei de tudo. Eu, o guru, o mito, etc. A atração gerada por essas leituras do mundo
está também no aspecto aparentemente contraintuitivo das teorias. São exemplos numerosos demais para serem mencionados aqui, mas só comento com vocês que outro dia caí em umas páginas com teorias conspiratórias envolvendo a Taylor Swift. Posso assegurar que elas são absolutamente fantásticas e cativantes. É claro que é fácil rir delas, como a gente acaba de fazer, é quase inevitável, mas a sua bizarrice incrementa a sua credibilidade e não a diminui, por aumentar a percepção de que se trata de um saber novo, recém-descoberto, um conhecimento oculto, acessível apenas para alguns, após trabalho árduo de investigação. A estranheza dessas teorias acrescenta energia ao exercício, e a falta de verossimilhança funciona como evidência de seu caráter clandestino, um sinal de inteligência do trabalho investigativo necessário para chegar a uma conclusão tão inusitada, tão pouco óbvia. Deixa eu abrir um parêntese aqui também, para dizer que, ao escrever a descrição acima, nada me pareceu especialmente estranho ou alheio. Parece claro que, como diriam Deleuze e Guattari, a filosofia é uma variação da paranoia, e que esses mesmos mecanismos mentais estão em ação naquilo que nós chamamos de pensamento crítico. Ou seja, o que é perturbador no delírio não é que ele seja alienígena, é a sua proximidade e familiaridade. Para dizer de outra maneira, é o caminhar que é a interrupção contínua da queda, como disse Schopenhauer. Essas teorias são, ao mesmo tempo, uma explicação do mundo, uma epistemologia e uma sociologia do conhecimento. Isto é, uma teoria sobre o saber e sobre o seu ocultamento, e é por isso que o complô, a conspiração, não é um aspecto secundário delas, mas um elemento central. É ele, o complô, que responde à pergunta inevitável. Mas se é assim, por que ninguém está falando disso? E então, qualquer contra-argumento se torna uma nova prova do poder e do alcance do complô. Está dando para ouvir ainda? Sim. Não é, então, exatamente que não exista verdade nesse imaginário, ou que ele seja relativista ou nihilista propriamente, ao contrário do que diz, por exemplo, Paulo Arantes, ao associá-lo àquilo que ele chama de desconstrucionismo. Mas não é que não haja verdade, mas é que a verdade suprema, nesse discurso, é sempre a existência do complô. Para entender o que alimenta essa deriva, haveria que se pensar também no modo como a estrutura e a economia das plataformas estão associadas ao vício e ao consumo. Ou seja, em como o vício em telefones celulares e a necessidade de satisfazer constantemente a demanda por novos shots de novidade, algo que as teorias conspiratórias fornecem muito bem. Estou pensando aqui, por exemplo, no trabalho da Letícia Cesarino, no livro O Mundo do Avesso. Para isso, é fundamental não só, então, o binarismo dos algoritmos, que favorece imaginários que dividem o mundo entre isto e aquilo, mas o modo como a indústria da economia da atenção favorece a velocidade em sua economia afetiva. E era isso que eu queria chegar também, ao me referir ao tempo no título. A ideia é tentar descrever, em contraste com essa descrição anterior, outros modos de leitura nos quais, para falar de novo como Agamben, pode haver beleza e não só ansiedade em não saber. Um estado provocado pela leitura, às vezes chamada de profunda, não estou convencido de que esse seja o melhor termo, mas que, quando mapeado pela neurociência, mostra uma imagem do cérebro todo aceso. Em termos de tempo, então, é o contrário da velocidade da paranoia e da teoria da conspiração, nas quais tudo será rapidamente explicado. A Letícia Cesarino, de quem eu já falei, diz que se pudesse ter um superpoder,
para interferir nas plataformas seria o poder de provocar a sua desaceleração. Nessa outra experiência, que eu vou tentar descrever agora, experiência de paciência cognitiva, que permita tempo para a dúvida, para a hesitação, para o retorno ao já visto, para a mudança de posição, pode-se permitir, como parte do movimento de reflexão, o percurso em direção a um lugar em que aquilo que parecia claro ou evidente deixa de ser. Agora, passando a essa tentativa de descrição do que seria uma dessas outras formas de leitura, diferente da promessa de desvelamento, vou precisar dar algumas voltas e depois, no final, eu passo para algumas observações sobre questões de método. Eu começo a primeira dessas voltas pelo corpo do texto de outro, presente já no subtítulo desta minha aula, que faz referência ao livro Noli Me Tangere, Ensaio sobre o Levantamento do Corpo, de Jean-Luc Nancy. Nesse estudo, de 2003, o filósofo francês antecipa alguns argumentos e preocupações que aparecerão em seguida nos volumes que dedicará à desconstrução do cristianismo. Lembrando que, para Nancy, apesar das tentativas de controle dogmático e doutrinário, o cristianismo se autodesconstrói, deixando a tarefa de pensar no vazio sem a certeza da presença fundadora. Assim como, diz Nancy, nesses volumes posteriores, assim como a etimologia buscou pensar criticamente o seu etnocentrismo, o Ocidente moderno precisaria pensar a si mesmo de maneira menos triunfal, menos confiante de que se superou, que superou a sua religiosidade, como se tivesse sido uma doença. O ensaio de que eu falava, de 2003, é fundamentalmente a leitura de um episódio próximo ao final do Evangelho segundo João, no capítulo 20. O episódio que interessa a Nancy, ao qual ele vai dedicar todo o livro, é o relato da ida de Maria Madalena, junto a Simão Pedro e outro discípulo, à sepultura onde havia sido deixado o corpo de Jesus. Descobrindo o túmulo aberto e a pedra que o tapava removida, encontram nele os panos e o sudário, mas não o corpo que haviam envolvido. Os discípulos então voltam para junto dos seus, diz o Evangelho, enquanto Maria Madalena permanece de pé, chorando no exterior do túmulo. Eu cito agora o parágrafo no qual Nancy se detém, na tradução do grego ao português, feita por Frederico Lourenço. Maria Madalena, ficou de pé chorando no exterior do túmulo. Enquanto chorava, espreitou para dentro do túmulo e viu 2 anjos sentados, vestidos de branco, um à cabeça, o outro aos pés, no lugar onde jazera o corpo de Jesus. E eles dizem-lhe: mulher, por que choras? Ela diz-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Enquanto ela dizia isso, voltou-se e vê Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que ele é o jardineiro, diz-lhe: Senhor, se o levaste, diz-me onde o puseste e eu levo-o. Diz-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, diz-lhe em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus diz-lhe: não me toques. Ainda não ascendi para o Pai, vai para junto dos meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso, Deus meu e Deus vosso. Chega Maria Madalena, anunciando aos discípulos que viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Esse é o fim do parágrafo. A cena é conhecida e dela se ocuparam, além de Nancy, leitores e intérpretes de diferentes gerações e perfis, além de, notavelmente, muitos pintores, gerando até um nome próprio para a representação visual da cena. A expressão latina noli me tangere, ou não me toque, do título de Nancy,
há um noli me tangere de Rembrandt, Durero, Correggio, Alonso Cano, Pedro de Mena, Bruegel, Dürer, Giotto, Tiziano, entre outros. Mas na cena, Maria Madalena permanece diante do túmulo chorando após terem saído os demais. E o que lhe chega antes que reconheça Jesus é a sua voz, dizendo o seu nome, levando-a a se voltar para ele. A pergunta que Nancy coloca é por que, nesse momento, e dentro de uma tradição que ficará conhecida pela atenção à corporeidade, uma tradição na qual o corpo do outro poderá até mesmo ser consumido, uma tradição que preservará partes do corpo como relíquias, ossos, línguas, membros, cabelo, etc. Porque, nesse momento, o toque é interditado. E, efetivamente, poucos versículos adiante, ao relatar o que acontece 8 dias depois, o mesmo Evangelho vai contar que Tomé, um dos discípulos, descrente de que Jesus tivesse mesmo aparecido, recebe também ele a visita de Jesus, que se põe de pé diante dele, dizendo: aproxima o teu dedo daqui e vê as minhas mãos, e aproxima a tua mão e põe-na no meu flanco, e não te tornes descrente, mas sim crente. De novo, por quê? Diante do túmulo é proibido tocar esse corpo. Como costuma ocorrer, há muito aqui que não sabemos, inclusive sobre as circunstâncias da fala de Jesus a Maria Madalena. Teria ela tentado tocar Jesus? Estendeu-lhe a mão? Chegou mesmo a tocá-lo, provocando assim o recuo de Jesus? Não sabemos, e a variação na representação da cena na pintura confirma essa incerteza. Há quadros em que Maria tem a mão numa túnica usada por Jesus, há outros em que ela parece querer se aproximar dele, outros ainda em que Jesus se afasta antes de ser tocado. Mas o que é certo é que Jesus é claro em sua demanda: não me toque. Na leitura de Nancy, o que chama atenção é um movimento duplo, de um corpo que aparece, se deixa ver, se aproxima, mas deseja se manter intocado. Um corpo que se apresenta e também se nega. O corpo, nos termos de Nancy, é o esvaziamento da presença fundadora. É a complexidade dessa cena que vou usar como ponto de partida para pensar uma modalidade de leitura. Não me toque, então, não me retenha, não tente me deter ou reter, renuncie a toda aderência, não pense numa familiaridade ou numa segurança. Não creia que existe segurança, como queria Tomé, escreve Nancy, imaginando o que diz o gesto de Jesus. E continua: permaneça fiel à minha partida, permaneça fiel à única coisa que permanece com a minha partida, que é o teu nome que eu pronuncio. A fala de Jesus, aquelas poucas palavras ditas antes que a cena seja interrompida, tem como característica principal, afinal, o seu endereçamento. Elas são dirigidas a Maria e convidam Maria a dirigi-las novamente a outros. O corpo é, portanto, aquele que parte, mas parte falando e fala partindo. Suas palavras, se o que enunciam é a recusa ao toque, são também outro modo de chegar ao ouvinte. Ainda que recusem a aproximação e indiquem a necessidade de distância, pode-se dizer que, mesmo assim, chegam a tocar Maria Madalena. Deixe-me ir, de novo, não me retenha, não me toque, diz o corpo, e as palavras, chegando até a receptora, precisarão ser passadas adiante. É esse o seu conteúdo. Vai para junto dos meus irmãos e diz-lhes o que acabo de dizer. Mas o testemunho de Maria, se tentarmos imaginar o que ele terá sido, será diferente daquele que daria a Tomé, que poderia contar que pôs o seu dedo nas mãos feridas de Jesus e
colocou a sua mão no seu flanco. Apesar disso, é o testemunho dela que será preferido. O texto do Evangelho sugere que é dela a forma superior de tocar o outro, que levará, por sua vez, a uma modalidade superior de testemunho. Nesse caso, um testemunho que não poderá dizer que tocou o corpo do outro. Um testemunho que parece ser preferido por não ter chegado a tocar o corpo. Trata-se, então, parece, do elogio de uma forma de tocar o outro, que é uma forma de deixar de tocá-lo. O que Jesus diz é que o toque que ele espera não é o toque apropriador, o toque que iria retê-lo, segurá-lo, impedir que ele seguisse o seu caminho. O verdadeiro movimento de se dar não é entregar uma coisa para que ela seja agarrada, mas permitir o toque de uma presença e, como consequência, então, o eclipse, a ausência e a partida, segundo as quais uma presença sempre deve oferecer-se para se apresentar. Escreve Nancy, perguntando em seguida se não é isso que faz toda a carícia. Dar-se afastando-se, convidando o outro a buscar mais longe, em outra parte, no vazio instalado no gesto de tocar. O livro de Nancy sobre a cena do Evangelho de João é, à sua maneira, uma reflexão sobre a leitura. Os relatos evangélicos, inclusive, podem ser considerados, diz Nancy, uma parábola de parábolas. Neles são idênticas a verdade e a interpretação, o texto e a história verdadeira. Não se trata, então, de algo a ser desvelado através da interpretação, de algo que esteja escondido por trás ou no fundo do texto, mas de um pensamento da parábola, que impede a separação entre figura e sentido, forma e conteúdo. Não há nada aqui a explicar, nada a revelar, ninguém a ser exposto. Nesse sentido, não há nada a ser decifrado e o texto não é uma superfície a ser penetrada. Essa verdade parabólica é diferente de uma pedagogia da figuração, da alegoria, da ilustração, chegando perto de uma recusa da pedagogia. Jesus, por exemplo, não concede o pedido de seus discípulos quando lhe pedem que explique o seu uso de parábolas. De acordo com o Evangelho, dessa vez de Mateus, quando lhe pedem que lhes mostre o Pai, Jesus responde: estou há tanto tempo com vocês e ainda não me conhecem? Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. A verdade parabólica é a apresentação efetiva da verdade enquanto vida ou existência singular. É aquilo que, ao se revelar, se oculta, ao desvelar o seu sentido ou conteúdo, até mesmo a sua moral, como se diz, demonstra que aquilo que nela é excessivo, supérfluo e superficial é fundamental. Na parábola, o movimento não vai da imagem ao sentido, ou da literatura à teoria, ou da ficção ao pensamento, ou da narração à análise. A teoria e o pensamento não começam quando termina a narração. Ou então, nas palavras da Alejandra Pissarnik, o centro do poema é outro poema. Quando exponho algumas dessas hipóteses em sala de aula, quando cito o Jacques Rancière de O Mestre Ignorante, afirmando que a explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de compreender. É, ao contrário, essa incapacidade a ficção estruturante da concepção explicadora de mundo. Ou que é o explicador que tem a necessidade do incapaz, e não o contrário. É ele, o explicador, que constitui o incapaz como tal. Ou que explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. Antes de ser o ato do pedagogo, a explicação é o mito da pedagogia. A parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes.
Quando apresento isso em sala de aula, mais de uma vez, uma aluna ou aluno levanta a mão e pergunta: mas professor, isso que você acaba de fazer não é também uma explicação? E a pergunta, de fato, é boa e difícil. A última vez que aconteceu, no semestre passado, eu fiquei a próxima aula inteira tentando responder. E o que eu tentei dizer foi que, ainda que parecesse estranha e esotérica, uma prática de leitura diferente da explicação e do deciframento era algo que nós já tínhamos e exercíamos todos os dias, ainda que muitas vezes utilizássemos termos inesperados para descrever. Nancy, por exemplo, denomina tudo isso como um saber do amor. Ame o que te escapa, diz. Ame aquele que se retira. Ame que ele se retire. Deseje preservar a distância, aprenda a conviver com a diferença do objeto, a diferença do outro. E é também uma estranha palavra amor, que William James nomeia, em 1890, nos princípios da psicologia, a atenção. O amor concentra a atenção, escreve ele. E ainda, Agamben, mais uma vez, na ideia do amor, esboça a experiência de, cito Agamben, viver na intimidade de um ser estranho, não para nos aproximarmos dele, para o dar a conhecer, mas para o manter estranho, distante e mesmo inaparente, tão inaparente que o seu nome o possa conter inteiro. E depois, mesmo no meio do mal-estar, dia após dia, não ser mais que o lugar sempre aberto, a luz inesgotável na qual esse ser único, essa coisa, permanece para sempre exposta e murada. E é com termos semelhantes que Agamben descreve outra prática que também nos diz respeito aqui, no outro capítulo do mesmo livro. O livro é a ideia da prosa. O estudo é necessariamente interminável. Quem já passou longas horas vagando entre os livros para encontrar que cada fragmento, cada letra parece abrir um novo caminho, por sua vez rapidamente abandonado após um novo encontro, sabe não só que o estudo não pode ter um fim verdadeiro, mas também que ele não deseja ter um fim. Se a primeira era a ideia do amor, esta segunda é a ideia do estudo. Eu insisto num ponto que aparece no final desse segundo texto. O estudo, então, não só não tem um fim, mas não deseja ter um fim. A diferença é importante. No estudo, buscam-se mecanismos para estender e atrasar o fim. E o ensino busca, então, provocar a sensação de que há necessidade sempre de mais uma leitura, em oposição às pulsões destrutivas dos últimos anos, alimentadas por diferentes fantasias a respeito do fim. A eliminação, o extermínio, o aceleracionismo, etc. E é diferente também das práticas polêmicas que estimulam a ausência de leitura, dizendo que o que estou comentando é tão ruim que você nem precisa ler. No texto Análise Terminável e Interminável, Freud coloca a análise ao lado de outras profissões impossíveis, como a saúde e o governo, e entre as quais inclui também a educação. São todas atividades sem fim. Em outras palavras, não diria que, nessas aulas, em resposta às minhas alunas, não diria que não está presente nelas também a explicação. Mas tentaria dizer que elas não se reduzem a isso, à explicação, e são atravessadas também o tempo todo por outros gêneros de escrita e de pensamento, que são também modos de ler diferentes da explicação. Mesmo o desejo de partilha, tão importante para pensar a sala de aula, parece intuir isso. Para Stanley Cavell, ensinar a estar diante de algo que eu não aguento não compartilhar. E, ao mesmo tempo,
fazê-lo reconhecendo os limites da minha explicação, da explicação em si. É o desejo de compartilhar a radicalidade da alienação, não o desejo de destruir a alteridade. Passo agora algumas questões de método antes de terminar. Também no caso da leitura, essa percepção de estar diante de algo que não queremos reter parece comum, uma parte fundamental do nosso cotidiano. Nós já temos os procedimentos comuns da a área de estudo da literatura, sinalizações de que é isso que desejamos e é isso que buscamos, pelo menos em algumas das modalidades de leitura que acontecem no campo. Pois assim como a Maria Madalena lhe coube a difícil tarefa de transmitir não uma experiência de proximidade, mas a experiência da impossibilidade da aproximação, assim como seu testemunho precisou ter como ponto de partida o reconhecimento de que as palavras que reproduz não são suas, mas de alguém de quem ela sequer pôde se aproximar, nós também, nos diferentes tipos de texto que escrevemos, como parte corriqueira de nosso trabalho, criamos dispositivos variados para lidar com o texto de outro, enquanto sinalizamos que estamos mantendo certa distância dele. O principal desses procedimentos é a citação, artifício difícil de descrever e de ensinar, talvez justamente por causa de sua ubiquidade, o que pode explicar também porque raramente tem a sua importância reconhecida. Mas se aceitarmos que aquilo que normalmente chamamos de leitura é, na verdade, uma forma de escrita, como propõe o crítico Jonathan Kramnik, no livro Criticism and Truth, faz sentido dedicarmos atenção à variedade de técnicas que desenvolvemos para embutir textos dos outros nos nossos. Diferente de um modo de escrever sobre o outro que busca capturá-lo, extraindo dele energia e sentido, parece um esforço por viver com o outro sem precisar dominá-lo através do deciframento. Como um enxerto ou um transplante, a citação continua a ser parte de um corpo estranho, mesmo quando inserida no corpo do meu texto, gerando a pergunta sobre onde começa a minha escrita e onde termina a escrita sobre a qual eu escrevo. Mesmo ao falar, como aconteceu há alguns instantes, mesmo quando um texto é lido, a importância dessa distinção permanece e buscamos indicar que um trecho é uma citação através de uma mudança sutil no tom ou por fórmulas que anunciam a alheidade do texto prestes a ser lido, abre citação, fim de citação, eu cito, etc. Ou às vezes através de um gesto peculiar, com uma ou duas mãos levantadas no ar, um pouco acima dos ombros, com dois dedos fazendo as vezes de um simulacro gestual das aspas. As aspas são justamente uma das técnicas utilizadas para advertir que há um limite para aquilo que eu posso fazer com o texto do outro, um limite para aquilo que posso fazer ao escrever com outro texto, forçando-me a trabalhar dentro daquilo que me é dado e vinculando as minhas palavras a uma gramática prévia já definida, ainda que eu esteja tentando fazer com que o texto responda a perguntas que me interessam. Citar, assim, é trazer para perto, ao mesmo tempo que se mantém o outro intocado e distante. O efeito das aspas é envolver, embrulhar o corpo do texto, estabelecendo um limite para a incorporação do outro, que permanece assim estranho, mesmo quando aparece no meu texto. Mais do que toque e apreensão, a citação é, mais uma vez, uma forma de carícia. Carícia é outra palavra que me veio de Nancy. E ainda que não se trate de um neologismo, ou sequer de um termo que pareça especialmente enigmático, percebo que continuo a mantê-la aqui, entre aspas, na folha que eu leio. O que parece indicar que, para mim, ela continua a ser a palavra de outro, fato que seria indecente
enganoso ocultar. Outra palavra de Nancy é intruso, termo que se refere inicialmente ao coração que o filósofo recebeu através de um transplante, que no livro com esse título leva a uma reflexão sobre a estrangeiridade do estrangeiro, sobre a exigência de absorção do estranho, sobre todos os distúrbios provocados por essa incorporação. Mantendo-a entre aspas, recomenda-se atenção à singularidade do corpo em que a palavra surgiu e viveu. Sobre o intruso que passou a ocupar o seu corpo, Nancy perguntou: terá sido o coração de um homem? De uma mulher? Que diferença faz? A carícia envolve o outro sem apertar demais, sugerindo mais do que cutucando, sem arranhar ou reter. Uma carícia nunca vai evitar o movimento, o distanciamento ou até a fuga do outro, que permanece assim alheio a mim. Desse modo, a citação, seja com o uso de aspas, esse marcador silencioso, ou isolando o bloco de texto na página, com espaço em branco nas duas margens e acima e abaixo do texto, às vezes com modificações na fonte, a citação é epistemologicamente rica, citando de novo o Jonathan Crane. Se consideramos que a disciplina propõe algo a respeito do saber, e que isso tem relação com os métodos preferidos pela área, podemos concluir, então, que o campo acredita no valor da diferença e da distância. Que ele trabalha com um tipo de saber que não depende da domesticação, de uma relação extrativista com o outro, isto é, um saber que não necessita anular a distância do outro, mas busca construir relações que não anseiam e, em último caso, não desejam dominar o outro, extraindo dele valor até esgotá-lo, sem deixar restos. Sobre extração e leitura e a relação entre elas, há uma tese muito interessante defendida pelo Vinícius Ximenes na UF, na Universidade Federal Fluminense, no ano passado, com o título Ler a Extração, Ler na Extração. Seria uma maneira de pensar e praticar a leitura, então, que deseja, ao contrário, continuar a viver com o outro, deseja estender a vida do outro, inclusive naquilo que ela tem de inapreensível e ilegível. Em Derrida, isso se aproxima, às vezes, daquilo que ele chama de poema, que é aquele texto que diz: eu sou um ditado, decore-me, copie-me, vele-me e guarde-me, olhe-me, ditado sob os olhos. Por isso, a leitura terá sempre uma proximidade com o luto. O que percebo ao incorporar, ao citar o outro, é que esse texto é sempre um pouco mais meu, um pouco mais eu do que eu gostaria. Como escreveu Derrida sobre a experiência de escrever sobre Roland Barthes após a sua morte. Por isso, a principal questão metodológica da área, pode-se dizer, é a citação. Isto é, a decisão sobre como acomodar a economia formal de outro texto no meu, esse trabalho no nível da infraestrutura da análise literária. A atenção a essa epistemologia do artesanato, que é a crítica literária, permitiria até imaginar um exercício que mapeasse as diferentes correntes da crítica a partir dos usos de diferentes técnicas de citação. Então, a quantidade e extensão dos trechos citados, o grau de intervenção no texto alheio, cortes, interrupções, modificações, a preferência por citações no corpo do texto, entre aspas, ou em blocos isolados, o nível de contaminação com o texto citado, assim por diante. Na mesma linha, seria relevante examinar o uso do resumo e da paráfrase, sempre exercícios difíceis e arriscados, afinal, à diferença de outras disciplinas, essa também é uma intuição do Kramnik, a crítica literária usa o mesmo meio que o seu objeto. E nisso seria única entre as práticas interpretativas nesse aspecto. Os
Historiadores da arte não pintam sobre pintura, musicólogos não escrevem música sobre música, etc. Mas a ciência comum dos estudos literários trabalha com o mesmo material linguístico que seus objetos. Também por isso, o ato interpretativo da crítica é inescapavelmente criativo. A virtude epistêmica de uma dada leitura não pode ser separada da sua elaboração de algo que nunca existiu antes, pelo menos não exatamente dessa forma. E a forma, afinal, é o texto. Se pensarmos que não há novidade no pensamento que não seja uma novidade na língua. E nesse aspecto, a crítica é, necessariamente, sempre uma espécie de criação de mundo. Há outros sinais de que reconhecemos na área o valor da singularidade da leitura, seu caráter irreplicável e insubstituível. É raro, afinal, o texto nos estudos literários com autoria múltipla. Falamos disso ontem, né, com o Joca. Fenômeno comum em outras disciplinas, nas quais a assinatura de um artigo pode indicar diferentes tipos de participação num processo que inclui a colaboração com o experimento ou a coleta de informação no laboratório, por exemplo. Nesses casos, o pressuposto é que é quase irrelevante quem, afinal, redigiu o texto final, tal como aparece na versão publicada. Caso o responsável pela escrita fosse substituído por outra pessoa, não se espera que mudasse muita coisa. Por isso, também, nós lemos nossas palestras em vez de improvisar com slides em PowerPoint, como é comum, mais comum, talvez, entre colegas de outras áreas. Podemos pensar ainda no modo como tendemos a nomear nossos trabalhos acadêmicos, incorporando tantas vezes ao título construções inusuais do texto comentado, frequentemente com estrutura, uma citação, 2 pontos e um texto mais explicativo como subtítulo. Que isso aconteça mais com certos autores, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, etc., também parece relevante. Foi uma versão disso que aconteceu com esse meu texto, que se apropriou de uma parte de um título de Nancy no seu título. E em tudo isso, aqui também é importante ter em mente que estou comparando modalidades de leitura e não, como disse no início, leitura e não leitura. Se desejar estender a vida do outro, estender o tempo de convivência com ele, é uma concepção de leitura que difere da ansiedade da busca de deciframento, para pensar isso em sua relação com o bloco de espaço e tempo, que é uma aula, poderíamos definir a aula como um lugar em que corpos convivem lado a lado por um determinado período, podendo tocar-se apenas através de suas vozes. A sala de aula, que é a razão de ser aqui desta minha fala, e não só aqui, mas em qualquer sala de aula, o tema é sempre a própria aula, mas a sala de aula é a experiência de tocar e ser tocado pela voz. Sentir a mudança na pele, no corpo, provocada pela fala de outro. Sentir como vai surgindo em mim a necessidade de também dizer alguma coisa. Pois por mais que a aula possa ser planejada, programada, roteirizada, escrita, ela será sempre também espaço de improviso. Improviso entendido como movimento entre o programa e o inesperado. O inesperado acontecendo sobre a infraestrutura do programa. Mesmo a aula mais disciplinada, mesmo quando o que ocorre é a leitura de um texto pronto, haverá intromissão do acontecimento, ainda que seja pela necessidade de tossir em meio à leitura ou reconhecer um movimento ou gesto que acontece dentro da sala. A sala de aula ocupada pela literatura é então um exercício de leitura em comum, isto é, de leitura ao lado de outros, uma expressão que só nos parecerá estranha se não reconhecermos que
sempre close writing, que o que chamamos leitura é, na verdade, a produção de um novo texto e, portanto, a busca de uma forma para a conversa, uma forma para a partilha, para a persuasão, etc. Uma maneira de estar com outros, de estar diante da diferença de outros corpos. Ou, como dizia mais uma vez Nancy, um corpo é uma diferença, com uma diferença em relação a todos os outros corpos. Ele não deixa nunca de diferir. Difere também de si mesmo. Como pensar ao lado um do outro, o bebê e o velho? Como espaço em que o toque entre os corpos é iminente, embora sempre diferido, a sala de aula será sempre política, pois sua questão é a repartição dos corpos, a distância entre eles, o modo de tocar o outro. Voltando a Nancy, é isso que Derrida perguntará sobre ele, sobre Nancy. Como tocá-lo, mas sem tocá-lo demais? Como tocá-lo observando os limites da decência, os limites do dever, até mesmo da cortesia, os limites da amizade? Como fazê-lo além da imitação, além do comentário, além da repetição? O dilema vai chegar em Derrida até a pergunta sobre como tocar o toque de Nancy. Quando Derrida repara no uso trepidante da palavra tocar por Nancy, que nos seus primeiros textos sobre o assunto vai aparecer sempre entre aspas. É como se Nancy quisesse, com isso, chamar atenção para a palavra, destacá-la, mas ainda com certa hesitação, como se ainda não se atrevesse a tocá-la. As aspas funcionando como fronteira ou agência migratória. Essa é a lei das aspas, dirá Derrida em outro contexto, falando do uso de espírito entre aspas por Heidegger. Mas 2 a 2, eles, as aspas, ficam de guarda. Agora estou citando Derrida. Na fronteira ou diante da porta, designados para a soleira, em lugares que são sempre dramáticos. O aparelho presta-se à teatralização e também à alucinação do palco e de sua maquinaria. 2 pares de estacas seguram em suspensão uma espécie de cortina. Um véu, não fechado, mas ligeiramente aberto. Ao colocar o toque entre aspas, Nancy toca a palavra com uma pinça ou com uma luva, com medo de contaminá-la, medo de ser por ela contaminado, ao mesmo tempo que é essa contaminação que deseja. Mas seria necessário mudar toda a língua, toda a sua língua, para que nela passasse a caber essa outra palavra, para que então fosse possível pensar em tocá-la. Reconhecer que, no mesmo momento que toco, estou sendo tocado pelo outro, e que, se tocar, excede ou suspende a oposição sujeito-objeto, é um acontecimento que, me parece, afeta toda a problemática do político. Era isso? Não tem fim? Se eu falei aqui sobre o desejo de não terminar, não escrevi o fim, não tem um fim. Então a questão aqui também é como evitar o fim, sem que essa fala se torne infinita. Mas então eu abandono o texto de maneira repentina e passo a palavra para vocês, gente. Obrigado. Agradeço muito a fala. Eu sempre, quando a gente bolava a ideia de quem convidar, eu já imaginava que, quando o Marcos viesse, teria aí uma reflexão sobre a questão da aula, do espaço, da forma de escrita, né, que, ainda que o texto tenha ficado no âmbito dos estudos literários, é algo que assombra a produção de pesquisa no geral. Tem vindo de outras áreas, né, áreas inclusive das exatas, né,
em que essa relação com... Saiu há algum tempo um texto na Folha sobre uma física, perguntando se ela ainda seria cientista, porque ela só agora só explica o que as inteligências artificiais fazem. Ela só processa dados, explicando o que os dados já processados fazem. E daí ela se pergunta se isso ainda é fazer ciência. Então essa relação entre o fazer e a explicação, está se colocando de uma forma mais generalizada, inclusive com relação às políticas de administração do nosso modo de publicação. Cada vez mais se exige mais publicação, e o que a gente lê cada vez mais são mais explicações em forma de artigos. E hoje é um debate aberto. Então, me parece assim, que a tua fala, Marcos, vai muito nisso, nessa conta corrente, buscar alternativas para esse tipo de forma institucional que a gente faz, vamos colocar assim. Eu vou abrir para perguntas, acho que pode abrir para perguntas. Eu vou fazer um enquanto vocês vão pensando, enfim, eu estou aqui, vou me colocar isso. E na fala apareceu muito a questão do amor, da carícia com relação ao texto. Que é algo, essa relação com os afetos e com a produção de leitura, tem uma história que remete àquela história que você contou no começo, das gerações de leitura. Existe uma forma de relação do amor que é um pré-requisito para a relação com a literatura. É preciso amar a literatura para entender a literatura. Se a gente pensar hoje, muitas das discussões que a gente tem hoje dentro da área, remete a outros afetos. A raiva, a recusa. E se há uma possibilidade, então, de uma relação com o texto literário, que não seja esse amor prévio, que seja produtiva, que seja um outro não me toque. Então, inclusive, tem outra discussão que está relacionada a isso, também tem uma discussão até recente, sobre como pensar através dos afetos, categoria de afetos para, por exemplo, explicar fenômenos políticos, não prossegue. A discussão do Safadi dizendo que usar a categoria de ressentimento, outras categorias morais, afetivas, para explicar o que acontece, também tem seus limites. E até o amor no Badiou, que tem um livro chamado Elogio do Amor, ele fala que o amor não pode ser político. Então, foi uma coisa que me passaram pela cabeça para entender qual que é esse estatuto do amor aí que foi levantado. Improvisando, pensando aqui em voz alta, acho que eu diria primeiro, sim, assim como o William James diz que o amor, quando ele entende, concentra a atenção, não só o amor, o ódio também, a raiva também. Parte do que a gente tem visto nas redes nos últimos anos é essa, como são efetivas, a raiva, o escândalo. Agora, eu não faria uma defesa da necessidade de amar a literatura, e acho que o que me interessou nos textos do Agamben é que ali o objeto do amor não é a literatura. Então, é uma espécie de amor à experiência de estar diante da alteridade do outro, quase uma espécie de amor ao amor. No segundo trecho, o estudo como uma forma de amor nesse sentido, de não desejar que o outro morra, não desejar que essa relação termine. Minha impressão é que isso pode ajudar a pensar o tipo de atividade que a gente faz quando a gente lê. Mas que seja necessário amar a literatura em si. Blanchot diz, quem diz que ama a literatura em si não ama nada.
isso já me pareceria mais duvidoso. Né? Teria que pensar nesses outros afetos destrutivos, negativos, como também mobilizadores, né, de leitura. Né? Acho que o que dá para imaginar também são situações em que, ao contrário do que sugere Nancy a respeito da leitura daquela cena, né, em que o afastamento é usado como forma de consolidação do poder. Né? Então, o não toque, ou o não toque à literatura, nesse caso, né, como a criação de um espaço que seria imune, à crítica, imune até à leitura. Né? E acho que também, pensando agora, por isso também pode ser interessante dar centralidade à leitura. Você falava de pensar nisso no contexto dos estudos literários, né? Sim, desde que eles sejam imaginados de uma forma bem impura. Né? Aqui não havia, a não ser pelo Alejandro Pissarro, referência a qualquer obra literária, né, que eu me lembro. Né? Há controvérsias a respeito do estatuto, né, dos ferrogênicos. Né? Mas, você pensar que a questão é entender e pensar a leitura e as diferentes modalidades de leitura, acho que pode, talvez, deslocar, né, de alguma forma a literatura, né, e imaginar até, pensando no que você dizia no início, formas de matizar aquela oposição, né, ciência e não ciência, né, formas de também voltar tanto a essa concepção, né, de ciência que aparece aí esboçada, quanto a concepção de escrita que a gente tem. Né? A gente falava ontem das pressões que existem na área para assinar, né, textos de orientandos. Né? Mas talvez, sem pensar nesse tipo de prática, né, talvez fosse interessante imaginar maneiras de reconhecer o aspecto coletivo, né, do nosso trabalho. Né? Formas de reconhecer a coletividade da autoria. Né? Não sei se assinando textos ou não, mas acho que essa, a ideia dessa a escrita como insubstituível, acho que também mereceria uma reflexão também. Então, isso. Demos. Suzana. Quer um microfone? Vamos lá. Marcos, obrigada pela leitura. É uma modalidade de leitura, né? Esse curso que você nos apresentou mantém uma leitura literária de texto literário, mas uma modalidade de ler o mundo, né? E, na verdade, eu não sei se vou fazer uma pergunta. Eu vou comentar, também a partir da tua questão, para começar uma conversa de saco, né? Que interessante você perguntar para
devem estar lá, imagino, no Museu do Prado, na coleção dessas imagens do Museu do Prado. Ele associa esse gesto do mandamento, e ele associa, analisando vários desenhos de pintores sobre esse gesto, ao toque impuro. A recusa ao toque de algo que seria impuro. Né? Mas ele vai reverter essa interpretação que houve desses pintores na Idade Média, no Renascimento, para pensar isso no mundo barroco. E ele vai associar a figura, essa figura que tenta tocar no puro, ao gesto do barroco de atravessar e de borrar mesmo a pureza do clássico, a pureza do intocável, a pureza da regra, a pureza da norma. E é muito curioso que ele vai, o nome, o título desse fragmento do Dors, tem um neologismo que é El Mundo Hífen Mujer. E ele vai pensar o barroco pela figura da mulher. Como a mulher que tem a mão quente, que não pode fazer determinados trabalhos, que tem a mão tem uma temperatura mais elevada do que o homem. A mulher que atravessa diversos escritos, aí ele vai derivar uma série de literatura romântica e medieval sobre a associação da ideia da mulher com a natureza, com os cantos eleusios, com a mitologia árabe, na Síria. Enfim, eu não posso falar sobre isso, porque senão eu vou fazer uma outra palestra e vou comentar o texto do Eugênio Dors. Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa muito interessante. Eu publiquei esse texto, não sei se você conhece, acho que vai te interessar, você está pensando nessas coisas, acho que é interessante você voltar ou, de repente, cogitar de ler esse texto do Dors, que é muito legal. Uma aula de Anadel, do Frank Lindassi, publicada no ano passado, Poesia em Gesto. Eu escrevi esse texto ali, no contexto desse livro deles duas. Foi publicado pelas 7 Letras. Então, eu queria acortar a conversa, é que esse não me toque também pode ter o sentido de instigar a tocar, uma provocação ao toque, né? Que é mais ou menos isso que o Eugênio Dors pensa ali como o barroco, né? Provocando esse mundo clássico das leis da preservação das artes, né? Desses dogmas representativos das artes, e que ali, com toda essa associação deriva em espiral essa imagem da mulher com a natureza, também seria uma provocação, né? A mulher como esse gesto de provocar justamente a ciência. Né? A ciência, mas que ciência? Você citou, já não me lembro mais quem que você citou, a gente cita tanto, né? Na tua fala você citou o algoritmo como sinônimo do isso ou aquilo. Você falou essa frase, né? Letícia Cesarino, será? Pois eu não sei o nome, né? O algoritmo como sinônimo do isto ou aquilo. Ele disse isto ou aquilo, se for interpretando para a cabeça. Que tipo de ciência? Que tipo de concepção de ciência, essa física, você também citou, né? Tem de ciência, de concepção, né? Tem de ciência do isto ou aquilo, ou da possibilidade de provocação dele. Que eu acho que essa é uma grande definição, excelente definição de leitura, como provocação. Né? Com erudição, ou com menos erudição, e com mais provocação. Né? Bom, não sei dizer, né? Eu não conhecia nem o texto do Dors, nem o seu, já anotei e vou procurar.
realmente, lendo o Nancy, que eu me perguntava o tempo todo quando vai aparecer aqui a questão do gênero? Né? E a resposta é que nunca. Né? O Nancy não aparece. Né? E como parece haver quase lado a lado, né, no final desse evangelho, o episódio com Maria Madalena, né, em que Jesus diz: não me toque. Né? E em seguida, no próximo parágrafo, é um episódio com Tomé. Né? Jesus aparece para Tomé 8 dias depois e diz: coloque aqui a sua mão, né? Veja aqui a ferida, né, do meu lado. Né? Não consigo imaginar como isso não passa pela questão de gênero, né? E no arquivo das representações, não imagino que isso esteja ausente, né, em qualquer momento. Né? Essas representações visuais, né? O que entra também, né, na história, inclusive, de conspirações a respeito da relação entre Jesus e Maria Madalena, né, que a gente conhece. Né? Acho que para o Nancy, a diferença decisiva aí não é o gênero, né, porque para ele o momento mais autêntico é o primeiro, né, da negação do toque, porque é o que capta para ele o que ele chama esse esvaziamento da presença, que é como ele entende o cristianismo. Né? Ele vai ver isso não só nesse episódio com Maria Madalena, né, mas também no episódio também na história da encarnação. Né? Deus que se faz carne, né, para Nancy é um movimento em direção ao esvaziamento. Né? E daí o que Tomé representaria, né, é a negação desse acontecimento, né, desse esvaziamento. Né? Então, ele quer a confirmação e ele acredita que é possível, né, determinar se o corpo está lá ou não, se as feridas aconteceram ou não, se Jesus voltou a aparecer ou não. Então, para Nancy, não aparece a questão da impureza, né, o medo da impureza, que depois vai ser tão importante, né, na história do cristianismo também, né, inclusive para o lugar, né, da mulher na história do cristianismo, e também o lugar em que vai ser colocado a própria Maria Madalena, né, definida como prostituta, ex-prostituta, ainda que os evangelhos não autorizem esse tipo de leitura, mas foi tão forte, né, o desejo, né, de associá-la à impureza, né, que isso se consolidou, né, na tradição. Né. É o que eu consigo pensar agora. Né. Se a gente se encontrar amanhã, com certeza vou ter outra resposta. Mais perguntas? Eu acho que eu vou falar sem microfone. Marcos, obrigado pela leitura. Fica bem instigante, vai funcionando, acho que aos poucos, e talvez também depois eu tenha outras questões também. Mas eu fiquei pensando também agora nas suas respostas, eu fiquei pensando se não daria para considerar o contexto atual das condições de leitura e das condições de aula, né, de estudo, como falo, se não daria para considerar a literatura como um trabalho continuado da fofoca. E eu estou pensando isso um pouco lembrando do texto do Emmanuel Motti, que ele fala sobre o mito da biografia, e ele fala sobre isso considerando justamente o que nós temos de palpável sobre a vida de Jesus, que é basicamente fofoca, ou seja, os evangelhos, sobre a vida de Jesus diretamente, o que nos chega são as fofocas que os apóstolos contaram, por assim dizer. Eu estou barateando, provocando. Né? E o coach, isso é como que a própria possibilidade de um pensamento jurídico, né, teleológico, verdadeiro, considerando ali a matriz do catolicismo, né, do cristianismo,
literatura desde então. Uhum. E eu estou pensando nisso, pensando também no começo da sua fala, que é como esse contexto da conspiração, da falta de leitura dos textos clássicos hoje em dia, de aulas em que a pergunta literária, vocês leram os textos? Tá, não leram? Então vamos ver o que fazemos com isso. Então, a falta de leitura. E aí vamos proliferando a fofoca sobre a literatura não lida. Então, sei lá, uma questão que eu não consegui formular muito bem, talvez, mas mais ou menos isso. E assim, só para não perder a palavra, ainda sobre essa questão do corpo e das leituras do Nancy, né, sobre a questão do Mário Grande, eu lembrei de uma discussão muito interessante que o Expósito faz entre Expósito e Nancy, num texto que se chama Corpo e Carne na Desconstrução do Cristianismo, um texto acho que do início dos anos 2000, em que o Expósito, na verdade, discorda do Nancy, justamente pensando nessa semântica do corpo como do problema do corpo, da incorporação, das corporações, né? E ele contrapõe esse campo da corporeidade à carne. E aí o verbo que faz carne, quer dizer, a voz, essa estrutura, são esses problemas que estão mais em jogo, principalmente na carne, e seria mais produtivo pensar por aí do que um corpo que para a Expósito já é um fechamento. Incorpora, né, faz parte de corporações, já fecha, protege, onde a carne abre. Seriam só essa. Enfim, não são perguntas, né? Vamos lá. Sim, não, mas já é bastante coisa, né? Me faz pensar em muita coisa. Sobre o começo da sua fala, sobre as condições atuais de leitura, né? Quando eu comecei a preparar essa fala, esse texto, né? O que me foi aparecendo como desafio principal era como falar sobre a experiência em sala de aula, né, sem adotar o tom de lamento, hoje em dia. Né? Como falar sobre a leitura sem que se transformasse em queixume. Né? Não que o lamento seja necessariamente ruim, não que a gente tenha que ignorar condições materiais que mudaram, mudanças nas práticas de leitura, nos suportes, né? A diferença que faz ler em tela, contra página, etc. Mas o desafio para mim era como evitar, né, o discurso da nostalgia a respeito de um momento glorioso anterior, né, em que todos leríamos e basta pensar, tipo, a história desse tempo glorioso não é propriamente bela. Né? Esse tempo nos anos 30 na Alemanha, né, foi um período de muito elogio à cultura, etc. Bom, tudo isso que a gente conhece. Né? As cartas do humanismo. Pois é. Não sei exatamente se eu consegui fugir e não sei nem se eu estou completamente convencido da ideia de que é de fato fascinante esse momento que a gente pode pensar a leitura como algo estranho, né? A gente precisa voltar a teorizar a leitura, né? Mas acho que seria interessante pensar nesse sentido, e a partir daquilo que você falou sobre a fofoca, que acho boa a ideia, né? Pensar que os evangelhos não são uma fofoca, são 4, né? Tem essa complicação adicional, né? Que se contradizem, né? Então, esse episódio do Evangelho de João, que o Nancy comenta, não aparece em qualquer outro. Essa fala, né, de Jesus, né, que é central para o Nancy, não aparece em Mateus, não aparece em Marcos, né, só aparece em João, o não me toque. Né? Em outros evangelhos, as circunstâncias da descoberta do túmulo são muito diferentes. Então, o que fazer com isso? Quando as fofocas, né, se contradizem, né, e sobre questões fundamentais. Né? E há ainda as fofocas não autorizadas. Né? Então, os evangelhos que existem, foram escritos, mas que não são parte do cânone, né? E que têm também diferenças importantes em relação a Maria Madalena também. Né? O que acho que, para pensar também no lugar dos clássicos nos nossos cursos, acho que poderia ser um argumento também a favor da necessidade de a gente levar a sério essa herança sem herdeiros, diz Nancy, né,
que é a herança religiosa do pensamento ocidental moderno. Não sei como é aqui, talvez seja parecido com o que há na USP, né? Mas no ciclo básico do curso de letras lá, a introdução aos estudos clássicos, esses textos latinos, gregos, etc. Mas não me parece que há no curso um lugar importante para reflexão crítica sobre a tradição judaico-cristã, né, que me parece que é fundamental para entender as nossas práticas atuais. Então, quando Nancy diz que é um erro do Ocidente acreditar que superou aquilo, né, assim como aquilo que ele chama de etnologia estaria à frente ou teria superado o primitivismo, né, acho que tem algo nessa comparação que dá o que pensar. Né? Eu não argumentaria que a principal coisa que falta nos nossos cursos, né? Se eu pudesse reelaborar o curso de letras na USP, não começaria por aí, né? Começaria pela ausência de línguas e práticas discursivas indígenas e africanas, que também faltam, né? Também não estão lá no ciclo básico. Mas acho que há algo a ser pensado aí a respeito dessa ausência e dessa dificuldade, né, de entender a persistência, né, dessa herança que muitas vezes não é nomeada, né, entre nós. Né. E a questão da fofoca é interessante, né, porque ela tende a ser pensada convencionalmente também em termos de gênero. Né. É um gênero discursivo tradicionalmente associado ao feminino, né? Então, o convencional, né, é associar o tipo de fala, de discurso de mulheres e não de homens, à fofoca. Né? Tem um texto da Daniele Magalhães, né, sobre isso, que é bem interessante também. Né? Silvia Federici também tem texto sobre a história da fofoca, dessa relação de fofoca e diferenças de gênero. Né? Mas acho que o que é interessante pensar aí também, considerando, né, que tem um lugar tão influente na construção, né, do arquivo, 4 fofocas, né, 4 versões, né, de uma mesma fofoca, pensar também a instabilidade daquilo em que nos baseamos. Né? Então, ainda que isso aparece no Nancy também lateralmente, né? Mas ainda que esse conjunto de histórias, né, seja transformado em doutrina, né? A operação é complicadíssima. Né? Pegar 4 histórias, né, contraditórias, né? E dizer que lá há uma presença, né, que nós podemos transformar numa fórmula, né, numa doutrina, num código. Né? Então, acho que o que interessa a Nancy na cena do afastamento, né, é insistir que não há presença, né, e que tudo teria que ser pensado a partir desse afastamento e dessa ausência. Estou pensando em outras respostas para a pergunta da Suzana, mas vou guardar. Mais? E aproveitando a última coisa que falaste sobre a presença, ¿sí? Y sobre no me toques como una especie de grande metáfora de lectura, ¿sí? No tocar, no firmarme como una presencia. También en algún momento mencionaste eso que falta en los discursos, ¿sí? Y que muchas veces son textos, o llamémoslos textos, ¿sí? Que vêm digamos que de mundos da vida diferentes do nosso, ¿sí? Que muitas vezes pensamos, por exemplo, nos mitos, mesmo nos evangelhos, ¿sí? Muitas vezes esses textos têm uma pretensão que não é literária, que é de alguma maneira, de fato, afirmar uma presença
presença, um conjunto de leis, por exemplo, sim? Um conjunto de normas, crenças, etc. ¿No será que es necesario repensar a presença, talvez justamente em relação com aqueles textos que não são para serem lidos como ficção, mas como verdade, e que vêm de outro lugar? ¿Sí? Inclusive, eu não li ni Tanger é uma tradução latina de um texto grego, né? Não sei como é em grego, né? Do Evangelho de João. Há uma presença que não está no título em si. Sim. E que às vezes a tradução também não é sempre não me toque, né? As traduções ao português, né? do trecho, às vezes não me detenha, né? Não me retenha. Né? Acho que se a gente pensar que tudo isso é uma reflexão construída sobre um conjunto de fofocas, né? Se levar a sério a ideia da instabilidade daqueles textos, né? Acho que dá para tornar mais estranho esse processo que fez disso um código, um conjunto de leis, né? Uma doutrina, né? Porque talvez seja difícil para nós, né? Dada a história do que aconteceu com esses quatro relatos, né? É difícil para nós recuperar, né? Tudo que há lá de ausência, de certeza, de instabilidade. Né? São 4 relatos, né? Alguns apresentados como testemunhos, mas com diferenças, inclusive nesse sentido, né? Quem esteve, quem não esteve lá. Né? Não é todo mundo que fala como se fosse Tomé, né? Para dizer, eu estive, eu vi. Né? São textos cheios de dúvidas, né? Cheios de incertezas, né? E com gestos desse tipo, que são os que você vai ressaltar, gestos inclusive de Jesus, né? Se recusando, né? a explicitar, né? E muitas vezes colocando em questão a discussão gigantesca, né? O lugar da lei, a relação entre aquilo e a lei. Né? Se a gente fizesse ainda uma analogia com a nossa área, né, com o lugar que vai ocupando na nossa área o elogio à literatura, né, a literatura como uma espécie de... o amor à literatura, que falava do Tiago agora, uma espécie de herança, né, de uma relação anterior com textos sagrados, né, a minha impressão é que a gente ganha alguma coisa pensando nesse sentido, né, que há algo nessas nossas práticas institucionais, né, na naturalização do elogio do texto, né, que nós devemos, né, a uma tradição religiosa muitas vezes não nomeada, né, com todas as ambivalências e ambiguidades que já estavam presentes lá nas 4 fofocas originais. Então, a leitura do Nancy é contracultural em certo sentido, parece. Né? Ele diz, a religião não foi algo, está falando no começo dos anos 2000, na França, no começo dos anos 2000, a religião não é algo que nós superamos. Né? O cristianismo não é algo que a modernidade deixou para trás. Né? Estamos agora num outro lugar melhor, mais avançado. Né? Esse é um pouco o alvo dele, né? Esse tipo de relato a respeito de progresso histórico. Então, é tanto o interesse por pensar essas persistências, né, esses resquícios, né, quanto pensar de outro modo aquilo que é indicado como um tempo anterior, né, em que as coisas eram certas, fixas, né, havia presença. Mais uma pergunta?
horas na Drummond. E queria dizer que, para falar sobre o que o Arthur comentou, do mito da biografia, o texto que a gente publicou na revista Hoje Progressivo, sei lá, 3 anos atrás, o Rocha, né? Se não me engano, é importante dizer que o mito da biografia, o Rocha nasce na filosofia como fofoca, e aí, nos séculos adentro, várias biografias mediante, né, e a era cristã vai estabelecer uma espécie de cérebro da era moderna, que é o gênero biográfico, que no texto aparece como impossível. Né? O próprio Freud, que chega o cara que pretende fazer uma biografia dele. Mas só para concluir sobre essa aula de aula, pode parecer demagógico, mas eu gosto de pensar aqui na aula como e a turma sempre como tendo lido 100% dos textos que eu propus e que eles pensam 24 horas sobre aqueles textos. E aí a aula cresce de alguma maneira, né? Mesmo eu não sendo professor, talentoso, né, e tal. Então, claro, isso não veio assim, mas acho que você mencionou as mudanças de suporte, as formas de leitura, e sejam alunos e professores, a gente está lendo o tempo todo. Né? E isso funciona, essa transformação acontece também o tempo todo na sala de aula, na experiência de cada um, né? Tanto como estudante, como professor, e é muito interessante ler o Marcos, um texto que acabou de se refer numa publicidade da TAS, falando do sentido para ser analisado e você analisar. Vida cotidiana na universidade em 5 atos? Em 5 atos, e em forma de uma peça teatral. Ele sai do âmbito da sala, entra na sala, para pensar no universo acadêmico, as reuniões, todos os rituais que envolvem professores entre si, professores funcionários e os alunos. Então, eu queria comentar isso, né? A partir desse texto, e pensar o que está acontecendo com a gente hoje, né? Nos tais em greve, os professores com uma possibilidade de greve também, e nos casos dos tais, vários greve, nada acontece. Então, acho que tem que ter um movimento nacional muito forte que reúne todas as universidades federais, no sentido de ter um impacto no universo nacional, no governo, para que isso, de alguma maneira, receba uma resposta. Mas, para o discurso, sim, o último grande movimento de greve na USP levou à ocupação dos prédios, né, da faculdade. E o que é sempre interessante, né, pensar a ocupação como conceito. Né? Então, em que momento a ocupação de um prédio se torna um novo cotidiano, né? Quais são as questões que aparecem a partir do momento em que há a possibilidade de uma sociabilidade diferente, né, instaurada, né, pela presença em outros termos, um prédio, né, que nós achávamos que conhecíamos e que de repente parece tão estranho, né? Então é preciso decidir quem vai preparar comida, né? Quem vai fazer a limpeza, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Né? E é curioso, né, pensando nos movimentos grevistas também,
principalmente quando envolvem alunos, né, que apesar de todas as referências aos alunos universitários, vagabundos, né, não querem estudar e tal, assim que começa uma greve, é impressionante que começam a aparecer convites para aulas abertas. Né? Ou seja, a demanda é por continuar a fazer mais ou menos aquilo que a gente já estava fazendo, mas com um deslocamento, né? Agora associado à ideia de algo aberto. Né? E pensar o que seria então uma aula aberta, o que seria uma aula durante greve, né? São sempre questões, para mim, muito interessantes também. Né? Mas que mostram um pouco isso, né? Essa vontade, né, de continuar a pensar juntos e a necessidade de que isso seja feito em conjunto. Né? Numa versão anterior desse texto, tinha uma epígrafe de um texto sobre os zapatistas no México, que comentava o que teria acontecido num festival de cinema lá em Chiapas, um dos caracóis zapatistas, levam o filme Roma para ser exibido lá, um filme mexicano de alguns anos atrás, e daí acaba a exibição do filme, né, e daí perguntam para um grupo de zapatistas o que tinham achado do filme. Né? E daí eles respondem, a gente precisa se reunir para decidir o que a gente pensa, né? Para descobrir o que a gente pensa a respeito do filme. Né? Eu acho que como modelo para a sala de aula, acho que é interessante também. Né? A gente precisa se reunir para descobrir o que a gente pensa. Né? Todos nós, né? Professores, alunos. Né? E a gente precisa se reunir para ver o que vai acontecer a partir disso que a gente tem em comum, que todo mundo leu, que todo mundo está há uma semana só pensando naquilo, né? Naquele texto. Né? Para tentar escapar também da ideia do lamento e da naturalização da ideia do declínio, né? Declínio da leitura, né? E você falava, Jota, que a gente está lendo o tempo todo, né? A gente não consegue parar de ler agora, justamente. Né? A gente não consegue mais esperar sem estar lendo alguma coisa. Né? A gente tira o celular e olha para alguma coisa na tela que a gente lê rapidamente, né? Enquanto não chega o elevador, 15 segundos. Né? O que eu tento dizer para os meus alunos é isso. Né? Teoria literária, que é um termo que às vezes assusta, né? Alunos começando a graduação, falam, o que é isso? Eu nunca ouvi falar de teoria literária. É aquilo que a gente está fazendo o tempo todo. Né? É aquilo que se discute em comunidades de fanfiction. Né? Aquilo é tudo teoria literária. Né? Relação entre autoria, sentido, texto, né? Como ler, o que é possível fazer com o texto. Né? As discussões que acontecem em qualquer comunidade de leitores, né? São questões sobre os problemas fundamentais da teoria literária. Né? O que fazer com a J.K. Rowling, né? Como isso deve interferir ou não na leitura de algo pelo qual eu tenho afeto, né? Do afeto, né? Algo que me formou, né, como leitor, né, comum que Harry Potter tem nesse lugar, e o que eu faço agora, né, com acontecimentos novos, né, na história da autora. Né? São as questões que a teoria literária, né, discute desde sempre, né? E que estão acontecendo também como discussão nesses outros espaços. Talvez a diferença principal da sala de aula seja, de novo, a garantia do tempo. Né? A aula não pode acabar, né, antes de, eu não sei, 1h40. Né? A gente tem a certeza de que a gente vai estar juntos, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, às terças e quintas, no mesmo horário, nesse lugar, durante esse tempo. Né? Acho que pode sair depois de meia hora, depois de 50 minutos, né? Então tem a garantia de que a gente vai voltar, né? A gente vai ter que voltar a pensar, voltar a discutir. Né? Então acho que o que há de valioso, né, na sala de aula é isso, né? A necessidade da lentidão. Então, agradeço, né? Agora chegamos ao almoço, que é mandatório. Então agradeço.
agradeço muito a fala, Marcos, agradeço as perguntas, né? E 6 da tarde, /noite, a gente se encontra ali na Drummond para uma aula aberta sobre um texto do Natália, que é Além da Literatura, uma aula aberta. Então é isso. Até lá, então. Obrigado, gente.